Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai continuar nosso intensivo. Então, para continuar, a gente vai falar sobre as relações ecológicas. Então, primeiro, as relações ecológicas, elas são as interações que acontecem entre os seres vivos, entre as espécies ou entre a mesma espécie. Os tipos de relações ecológicas que a gente vai ter são as harmônicas, que vai beneficiar um ou todos os envolvidos na relação. As desarmônicas, que vai prejudicar um dos elementos dessa relação, pelo menos. E aí a gente vai ter as interespecíficas, que vai acontecer em diferentes espécies, e as intraespecíficas, que é da mesma espécie, que é entre indivíduos da mesma espécie. O primeiro tipo que eu vou mostrar para vocês é as intraespecíficas harmônicas, relações intraespecíficas harmônicas. A primeira delas é a sociedade. A sociedade ela vai ser uma aglomeração de indivíduos da mesma espécie que vai conviver de forma cooperativa, um cooperando com o outro. Uns exemplos que eu tenho para dar para vocês são os cupinzeiros, os formigueiros e as colmeias. São exemplos conhecidos, né, de sociedade. As colônias, elas vão ser também aglomerações de indivíduos da mesma espécie, só que no caso das colônias, diferente da sociedade, existe uma interdependência entre os animais, ou até eles são unidos anatomicamente. Então, por exemplo, se o indivíduo não estiver na colônia, ele não consegue viver isolado, entende? Então, na colônia existe uma dependência entre os indivíduos dessa colônia, que não vivem um sem o outro. Na sociedade já não é dessa maneira, já conseguem viver sem. As colônias elas podem ser tanto homotípicas. Quando elas forem homotípicas, elas vão ser compostas por organismos idênticos, como os corais e as colônias de bactérias. E o outro tipo são as heteromorfas. As heteromorfas elas vão se reproduzir de maneira assexuada e vão ser compostas por indivíduos diferenciados. Então, cada indivíduo vai ser especializado em uma função metabólica. O exemplo que eu tenho são as caravelas. As caravelas elas são formadas por uma vesícula de ar que boia e vai se ligar os seres vivos que chamam gonozoides, que são especializados na reprodução, os gastrozoides, que são especializados na alimentação, os nectozoides, que realizam a natação, e os dactilozoides, que realizam a defesa. Então, essa é uma colônia de indivíduos diferentes, eles não são idênticos e cada um tem uma função diferente dentro dessa colônia. Próximo tipo de relação ecológica que a gente vai ver são as intraespecíficas desarmônicas, que é que são da mesma espécie, mas que prejudica um dos lados. O canibalismo é o primeiro deles. O canibalismo é a prática de alimentar-se de outro ser vivo da mesma espécie. Então, isso é comum acontece às vezes com cobras ovíparas, serpentes ovíparas. E tem algumas espécies de insetos que a fêmea, depois de copular, ela ela come o macho. A aranha viúva negra faz isso. O esclavagismo é outro tipo de relação interespecífica desarmônica, que vai ser quando a sobrevivência do indivíduo vai depender do trabalho de outros para acontecer. Acontece isso com os leões. Os leões dependem da caça das leoas para comer. São elas que caçam dentro do mundo deles. Entre o leão e a leoa, quem caça é a leoa. E por último, agora, a competição. A competição vai ser
quando ela é intraespecífica, né, quando ela é dentro da mesma espécie, ela acontece por alguns motivos. Pode ser por causa das fêmeas, por causa de território, por causa de comida, tem uma escassez de alimento no meio onde eles estão, aí eles brigam por comida. Então a competição pode ser por vários fatores. As relações interespecíficas harmônicas, agora a gente vai ver as harmônicas que vão beneficiar um ou os dois lados da relação entre espécies diferentes. O mutualismo, ele vai ser um tipo de relação que vai beneficiar e é necessária para a sobrevivência dos dois envolvidos. Então, o exemplo que eu vou dar para vocês são os líquens. Os líquens, eles são uma relação entre algas e fungos. Os fungos, eles dão os nutrientes orgânicos para as algas e as algas dão abrigo e minerais para os fungos. Então, os dois precisam dessa relação. A protocooperação vai acontecer quando não é necessária para a vida, mas beneficia os envolvidos. Então, no caso do mutualismo, é necessário para a sobrevivência. No caso da protocooperação, já não é necessária para a sobrevivência, mas beneficia. No caso, temos a anêmona e o paguro, que é um caranguejo, né? Esse caranguejo ele tem o abdômen mole, então ele se esconde em conchas. Nessas conchas, existem anêmonas presas nessas conchas. As anêmonas são sésseis, né? Mas quando elas estão presas nessa concha que o paguro se esconde, elas ganham a locomoção. Porque elas normalmente não se locomovem, mas quando estão aí, elas acabam se locomovendo graças ao caranguejo. Então não precisa para viver, mas é benéfico para eles. O comensalismo, ele vai acontecer quando um vai ser beneficiado, mas para o outro tanto faz existir aquela relação. A gente vai ter 4 tipos de comercialismo. Foresia, que a gente pode falar. Existe um peixe que ele chama rêmora. E ele se fixa com ventosas no tubarão. Como eles são muito pequenininhos, eles não atrapalham a locomoção do tubarão e aproveitam para pegar o transporte. Então, a foresia é quando um indivíduo se utiliza do outro para transporte. Para o tubarão, no caso, tanto faz, ele está ali. Já para ele é benéfico. No inquilinismo, é quando um indivíduo vai servir de abrigo para outro. Então, o exemplo que eu vou dar para vocês são peixes agulha. Esses peixes, eles se escondem em pepinos do mar. E também, outro exemplo de inquilinismo são os corais. Os corais abrigam vários animais. E o outro exemplo são dois, né? Os dois tipos de comercialismo, que é o epifitismo e o epizoísmo. O epifitismo, ele vai acontecer quando uma planta vai se utilizar de outro ser vivo para se fixar. No caso do epifitismo, a gente tem as orquídeas, as bromélias, elas são epífitas. Elas se fixam em árvores, né, que são altas, que é mais alto, né, porque elas são flores pequenas, arbustos. Elas vão se fixar em árvore para receber mais luz solar. Então, e o epizoísmo é quando um animal vai se fixar em outro ser vivo para se desenvolver. Por último, nós vamos ter as relações interespecíficas desarmônicas, que é quando prejudica as espécies. Uma delas. O primeiro tipo é competição. Então, a gente vai ter competição tanto intraespecífica, que é dentro da mesma espécie, quanto interespecífica, que é entre espécies diferentes. Nesse caso, a gente vai lembrar do princípio de Gauss, que eu falei na última aula, acho. Falamos em aulas passadas. Porque o que acontece? Vai acontecer uma disputa de alimento
E território. Nesse caso, a gente não vai ter disputa por fêmea, né? Porque não é a mesma espécie. Então, vai ter a disputa por alimento e território entre animais que vão ser do mesmo nicho ecológico. Lembra que eu falei, animais do mesmo nicho ecológico que vivem no mesmo habitat, consequentemente, vai acontecer uma competição entre elas, que é o princípio de Gauss. Outro tipo de relação interespecífica é o amensalismo. O amensalismo, ao contrário do comensalismo, quando a relação vai causar prejuízo para uma das partes e para outra tanto faz. Lembra que o comensalismo era o benefício para um dos lados e para o outro tanto faz, para o outro é indiferente. Agora, no amensalismo é o contrário, é prejudicial para um e para o outro é indiferente. O predatismo. O predatismo, ele vai acontecer quando o animal vai se alimentar do outro. Isso vai prejudicar a presa e vai favorecer o predador. A importância dessa relação, o predador é o que caça e a presa é a que é caçada. Essa relação ela vai ter um papel importante no equilíbrio do ecossistema, porque a quantidade de presa vai regular a quantidade de predador e a quantidade de predador regula de presa. Então, por exemplo, a gente tem muita presa de, sei lá, a gente tem muita presa num lugar, aí começa a aumentar o número de predador, porque eles vão lá atrás dessa presa. Quando o número de presas começa a diminuir por causa do aumento de predador, consequentemente, os predadores vão ficar com menos alimento e vão começar a diminuir também. Então, ele vai se equilibrando naturalmente. Essa relação vai equilibrando a quantidade de indivíduo de cada espécie, da presa e do predador. Tanto a presa regula do predador, quanto o predador regula da presa. Outros tipos de relações interespecíficas desarmônicas é o parasitismo. A gente vai ter quando um indivíduo vai roubar nutriente do outro, debilitando esse outro indivíduo que ele está roubando a nutrição, e pode até levar à morte. No caso, o indivíduo que rouba os nutrientes, ele é o parasita, e o indivíduo que fica debilitado e pode morrer é o hospedeiro. Isso acontece quando a gente com bactérias que dão doença, são parasitas, não só bactérias, né? Qualquer tipo de doença por seres vivos, né? Não só nos seres humanos. Então, né, e o parasitismo tem várias categorias também, mas que eu não vou falar aqui. O próximo é o herbivorismo. O herbivorismo é a relação dos animais herbívoros, que comem plantas, com as plantas. E por último, o esclavagismo. Também a gente tem o esclavagismo nas intraespecíficas, que é o caso do leão. Mas aqui são entre espécies diferentes. Ela vai acontecer quando uma espécie vai escravizar a outra. Existe um tipo de formiga que ela rouba os ovos de outras formigas e leva para o seu formigueiro e escraviza essas formigas que vão nascer desses ovos de outras formigas e vão trabalhar escravizadas, né, para elas. Outro animal que também faz isso é o chupim. O chupim é um pássaro que ele vai até o ninho dos outros pássaros, ele joga os ovos desses pássaros fora e bota os seus no lugar. Então, o que acontece? O outro pássaro vai voltar achando que é o ovo dele. Vai chocar esse ovo e vai cuidar dos seus filhotes achando que são deles. Então, ele aproveita do outro para criar sua prole, né? Bom, gente, é isso. Espero
que vocês tenham gostado e até a próxima!